a terra formosa das mãos tão ditosas do nosso Senhor. Amigo sempre presente, trazendo pra gente vibrações de amor. Irmão Virgílio, trabalhando com fervor. Irmão Virgílio, nosso fiel servidor. Sob o som da sua voz, a médium veloz a registrar tudo que a alma implora e o corpo necessita para se curar. Irmão Virgílio, trabalhando com fervor. Irmão Virgílio, nosso fiel servidor. Águas fluidificadas que lavam a estrada da nossa dor. Bálsamo em forma de luz que a todos conduz ao nosso Senhor. Irmão Virgílio, trabalhando com fervor. Irmão Virgílio, nosso fiel servidor. Irmão Virgílio, trabalhando com fervor. Irmão Virgílio, em doações de amor, em doações de amor. Querido Mestre e Irmão Maior Jesus, que nós possamos nos sentir envolvidos pelo Teu amor, o amor puro e verdadeiro que o Senhor tem para todos nós, encarnados e desencarnados, sem distinção, sem preferências, simplesmente nos dando a oportunidade do crescimento espiritual. Estamos a cada dia, Senhor, refletindo sobre nossa vida, sobre tudo e todos os testes que temos passado, observando as ações do nosso próximo e assim nos dando força para corrigir os nossos e compreendendo que o Senhor espera de nós é exatamente isso, caridade, que possamos ter caridade com as falhas alheias, que possamos ajudar, Senhor, e quando sentirmos que não está ao nosso alcance essa ajuda, que possamos orar e te pedir que o Senhor possa interceder por todos nós, porque todos nós somos falhos em algum momento, que quando percebermos que falhamos com alguém, que possamos saber reconhecer esse erro, pedir desculpas e aproveitar esse erro para utilizá-lo para algo bom e assim conseguirmos reverter a situação para o nosso crescimento. Que o Senhor possa ter acesso incondicional
em nosso ser espiritual, para recebermos as suas instruções. Jesus, te pedimos desculpas se ainda temos tanto a evoluir, mas do nosso jeitinho aprendemos a te amar e somos muito gratos por todo o carinho e a atenção que tem por nós. Fica conosco, Senhor, porque nós precisamos muito de Ti. Obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A nossa leitura dessa noite está em Marcos, capítulo 3, versículo 31 ao 35. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora mandaram-no chamar, e a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que assim seja. Boa noite a todos. Como colocado na oração da nossa abertura de hoje, a necessidade de olharmos para os erros do outro, para as falhas do outro, em duas vertentes, né? Como um aprendizado e também com caridade, tirando sempre os olhos que condenam. A gente sabe que é difícil, porque, como colocado também pela nossa irmã Marinês, ainda somos muito falhos, mas é a partir disso que a gente tem que pensar. Da mesma forma que o outro erra, nós também ainda somos passíveis de erro, de muitos erros. Então, e quando nós erramos, nós também queremos ser perdoados, principalmente por aquele que a gente atingiu. Então, essas pessoas também, a gente também tem que olhar para as pessoas que falham com essa caridade, com essa compreensão, e quando for difícil, pedir sempre ajuda pela oração, através da oração, para que a gente, ainda que a gente não tenha ainda essa capacidade de perdão, mas que a gente comece a desenvolver um pouco mais de caridade no olhar para aquela pessoa, de apaziguar nossos sentimentos, de raciocinar mais sobre aquilo, para a gente tirar uma lição daquilo e também ver através daquilo dali aonde também a gente erra, porque são erros muito parecidos, muito similares, né? Nós todos somos falhos ainda, então ter um pouco de caridade, como também ensinado pelo nosso Mestre Jesus na leitura do versículo de hoje. Nós todos que cremos no Cristo, e aqueles também que não creem, mas enfim, a crença no Cristo nos aproxima mais, né? A fé em Cristo nos aproxima mais. Então todos nós somos uma família, unidos por esse grande irmão que é o nosso Mestre Jesus. Mesmo aqueles que não creem nele, ainda assim fazem parte da nossa família espiritual, que ainda vão conseguir se achegar no tempo deles, ainda vão conseguir chegar mais para perto, né? E é por isso a importância desse olhar caridoso com o outro, porque no fundo somos todos irmãos, somos uma grande família espiritual, e somos todos com condição de evolução muito semelhante ainda. Então que a gente tenha um pouquinho mais dessa prática e da caridade, porque às vezes a gente liga tanto a questão material e esquece que nossa grande pedra de tropeço está nisso, né? No que a gente sente pelo outro, no que a gente alimenta dentro da gente. E tantas outras coisas negativas que isso traz, não só para o nosso espírito, mas também para o nosso corpo físico. Bom, hoje, segunda-feira,
é dia de estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos continuar no livro 2, no capítulo 6, que nós estamos tratando da vida espiritual. Como nós já comentamos aqui, esse capítulo é bem extenso. São 109 perguntas, se eu não me engano, só desse capítulo, do capítulo 6. Então, um capítulo bem extenso, bem rico em aprendizado, em conteúdo. Hoje nós vamos prosseguir a partir da questão 285. Na questão 285, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo? Os irmãos nos respondem: sim, e assim de geração em geração. Eu vou ler o complemento para a gente poder comentar. Na 285A, Kardec pergunta: como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Vamos à nossa vida passada e lemos nela como num livro, vendo o pretérito dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a sua passagem da vida para a morte. Então, nessas duas perguntas e respostas, com relação a reconhecer os nossos entes queridos, ou não tão queridos assim, na espiritualidade. Sim, isso é comum. É lógico que, dependendo do tipo de desenlace que aconteceu com aquele irmão, isso não vai ser de imediato, ele não vai estar em contato imediato com familiares ou inimigos, né? Ou pessoas conhecidas, não se dá dessa forma tão imediata, dependendo do tipo de desenlace. Até porque há irmãos que ou desencarnam de maneira violenta ou de alguma doença muito degenerativa que precisam ter um sono de repouso, ficar num tratamento hospitalar para poder se recuperar e então ir retomando sua consciência e começando a entrar em contato com outros espíritos e, quando necessário, quando ele estiver preparado, entrar em contato com entes queridos, se for necessário. E há também aqueles irmãos que, após o desenlace, dependendo de como foi a sua vida terrena, eles infelizmente acabam sucumbindo para lugares na consciência, lugares espirituais, né, colônias mais infelizes, ou acabam se unindo com espíritos que têm um comportamento muito semelhante ao seu e que não permite que encontre com pessoas queridas. A não ser que essa pessoa muito querida esteja também nessa mesma situação. Então, assim, eles se encontram. Mas a partir desse encontro, há o reconhecimento, principalmente quando é dessa encarnação, né? Nessa encarnação que nós estamos, eu desencarno e vai ser muito mais fácil para mim reconhecer logicamente, porque eu ainda vou estar com uma memória recente muito ativa, encontrar as pessoas e reconhecer as pessoas, não só encontrar, mas reconhecer as pessoas com as quais eu tive contato nessa encarnação. Para dar encarnações passadas, ou eu tenho um grau de desenvolvimento, de desenvoltura espiritual muito avançado, para que quando eu deixe meu corpo, eu consiga ter esse reconhecimento mais facilitado de pessoas com as quais eu convivi anteriormente, ou, assim como foi orientado aqui pelos irmãos, através da consulta aos nossos livros com relatos de encarnações anteriores, ou até mesmo nos telões que passam alguns momentos das nossas encarnações que a gente precisa presenciar, retomar, para poder nos dar mais consciência dos nossos atos. E aí, através dessa consulta desses históricos, é que nós vamos reconhecer
esses irmãos, vamos relembrar, porque como nós sabemos, quando nós vamos reencarnar, nós precisamos passar aí por um processo de adormecimento dessas lembranças do mundo espiritual para poder reencarnarmos sem essas lembranças vívidas, porque imagina, né, não, como seria reencarnar aqui na nossa família, e todos nós temos questões com os nossos familiares ou entes próximos, não necessariamente meus pais já foram meus pais, mas é nítido que há, por exemplo, entre eles e eu, um comprometimento, um histórico anterior. Então, não necessariamente se as pessoas ocuparam esse mesmo cargo, digamos assim, anteriormente, mas nós temos uma história. Então, dependendo do tipo de história que a gente tem, seria impossível uma convivência, desenhar laços fraternos tão intensos se a gente se lembrasse do que cada um fez pelo outro. Se no nosso dia a dia, nós convivendo com os nossos irmãos, nós convivemos com os nossos irmãos e já temos dificuldade de lidar com as ações presentes, imagina se nós soubéssemos dos históricos. Então, por isso mesmo que esses históricos, esses reconhecimentos, só vão acontecendo de acordo com o nosso desempenho no mundo espiritual após o nosso retorno à erraticidade. Quando nós vamos trabalhando, angariando bônus, e que é necessário, os irmãos, sim, nos vão abrir esses livros de história das nossas encarnações. Assim como, por vezes, o mentor nos fala que precisa consultar a ficha encarnatória de alguém, de algum de seus filhos, ou de algum filho que ele adota, ou de alguém que está sob sua tutela naquele momento. Ele tem que pedir aquela ficha para saber do histórico daquele filho dele, que às vezes ele está tendo um contato mais recente, para ele poder saber como lidar, como ajudar, ou o que deve ser preparado de trabalho, enfim, para ser desenvolvido por aquele novo trabalhador da casa. Então, há essa organização, assim como nós temos livros de história, por exemplo, quando nós estudamos história do Brasil, história do mundo contemporâneo, tantos outros temas que há dentro da história. Nós também precisamos consultar os livros para retomar, né, retomar, na verdade, porque nós já temos aquele conhecimento, para retomar aquele conhecimento. Então, assim também se dá com as informações das nossas encarnações e também das pessoas que nós já conhecemos em outras encarnações. Isso é interessante até, por exemplo, em contato com os nossos irmãos. Por exemplo, a irmã Judiceia, eu hoje me chamo Daiane, a irmã Judiceia me chamava de um outro nome e o mentor me chama de um outro nome. Então, cada um deles tem uma conexão maior com alguma encarnação que eu tive. E assim, a gente percebe aí o que cada um realmente tem um histórico e que como as nossas conexões com esses irmãos vão sendo criadas ao longo dessas reencarnações. Questão 286. Irmãos, lembrando sempre que o nosso chat está aqui aberto para quem tiver dúvidas, quiser fazer algum comentário. Fiquem à vontade. Ao deixar os seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente nem sempre é o termo próprio. Como já dissemos, ela precisa de algum tempo para reconhecer-se e desembaraçar-se do véu material, que foi o que nós comentamos agora há pouco. Nem sempre a gente vai desencarnar e vai encontrar aquela pessoa muito querida que já desencarnou antes.
Internet mais uma vez. Então, nem sempre isso vai ocorrer. Perdão, irmãos, aqui a internet mais uma vez deu uma pequena queda aqui no meio do estudo. Nem sempre isso vai ocorrer. Isso vai ser de acordo com, primeiro de tudo, com a nossa necessidade. O que trazer essa pessoa para perto, essa pessoa que nós já tínhamos um contato prévio, que tem um sentimento muito forte, isso vai ajudar em algo? Primeira coisa é isso, é a necessidade. Assim como quando nós recebemos orientações espirituais, é sempre de acordo com a necessidade. Por mais que o nosso mentor ou qualquer outro irmão que nos acompanhe saiba do nosso projeto encarnatório, enfim, essas informações só são passadas para a gente, tanto com relação à vida presente, quanto com relação às outras vidas pretéritas, de acordo com a necessidade. Então, primeiro de tudo que os irmãos vão observar é se há necessidade de estar em contato com essas pessoas. Se isso vai trazer realmente vai somar ou vai trazer mais dificuldade. E segundo também, que às vezes essa pessoa pode até estar presente, mas a nossa conturbação espiritual ainda é tão grande que a gente não tem capacidade de se lembrar, de prestar atenção, de ver de fato aquele espírito ali junto de nós. Então, não é só uma coisa que implica, né, em ver esses entes queridos. É um conjunto, é sempre a conjectura que vai ditar qual vai ser o processo que aquele irmão que desencarnou tem que passar ali para retomar sua consciência espiritual. – 287. Kardec pergunta: como a alma é acolhida na sua volta ao mundo dos espíritos? E os irmãos aqui nos respondem de maneira bem direta. A do justo, como um irmão bem amado e esperado há muito tempo. A do mal, como um ser a quem se despreza. Então, antes, eu gostaria aqui de fazer umas colocações, né? Os nossos irmãos que nos orientam são bem diretos, e aqui eles foram bem diretos. Mas eu gostaria, assim, de acrescentar que Deus, nosso Pai Criador, muito justo e bom. Bom demais até com a gente. Ainda quando nós desencarnamos numa situação não muito feliz, não muito consciente, porque nossos atos estiveram bem distantes dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, ainda assim há um socorro espiritual para aquele momento de desenlace. O desenlace do nosso perispírito com o corpo, ele não é feito sem nenhum trabalho. Não, há um trabalho das equipes espirituais para que esse desenlace ocorra. E mesmo após o desenlace, há um trabalho que aquela equipe de resgate fica ali tentando resgatar aquele espírito para que ele seja levado a um hospital espiritual para ser cuidado. Só que, como tudo que a gente estuda aqui com relação à nossa reação enquanto espírito, tudo se dá de acordo com o nosso histórico, com o nosso momento, o nosso desempenho. Foi como eu falei, né? Tudo se dá de acordo com a conjuntura. Esses irmãos, geralmente, que desencarnam numa situação em que seus atos aqui não foram muito felizes, não estiveram de acordo com os ensinamentos do Cristo, geralmente esses irmãos não conseguem visualizar o resgate. Ou ainda há aqueles que visualizam e não querem ser resgatados, eles querem permanecer naquela condição. O André Luiz nos relata, no livro do Nosso Lar, que ele levou anos no Vale dos Suicidas
achando que ninguém estava ali prestando socorro a ele. Na verdade, ele não enxergava que todo dia passava uma equipe de resgate com mãos estendidas para ele. Só que esse resgate, essa equipe de resgate, para todos os espíritos, desde o momento do desenlace, ela passa. Desde o momento do desenlace, ela está ali preparada para socorrer esses irmãos. Os irmãos socorristas desse período do desenlace, a equipe de resgate, eles não participam só de desenlace de pessoas que têm méritos reais, vamos colocar assim, né? Méritos mesmo de fato, porque fizeram por conquistar aqui na Terra, através dos seus atos. Não, eles também vão ao auxílio desses. Só que acontece, geralmente eles não conseguem enxergar esse resgate. Muitos deles acabam continuando naquele processo de obsessão que eles já vinham, mesmo na carne, quando eram obsidiados na carne, esses irmãos se aproveitam, porque agora vai ser mais fragilizado ainda, não vai ter mais aquele empecilho carnal. Então esses irmãos acabam se aproveitando desse momento para aumentar esse processo obsessivo. Há irmãos que, a partir disso também, começam a se desvirtuar e andar com grupos, com gangues espirituais que tenham a mesma faixa vibracional da deles, e por aí a gente já vai vendo como esse espírito vai se afastando desse processo de resgate, vai dificultando o processo de resgate. Então não é que não haja esse socorro para todos, há o socorro para todos. Só que, quanto mais embrutecidos são os nossos sentimentos, mais difícil vai ser nós conseguirmos nos conectar com esses irmãos da equipe de resgate e também nos livrarmos desses sentimentos e desses pensamentos que acabam nos conectando a esses irmãos que têm uma vibração muito inferior. E a partir daí, por um processo de obsessão, de vampirismo vibracional nosso, a gente vai se conectando e se entranhando mais na conexão com esses irmãos, com essas gangues. E o que vai dificultando cada vez mais o trabalho desses irmãos socorristas, porque a partir daí, não é que eles não consigam entrar nos lugares que esses irmãos estão. Não é só essa questão. A questão é que também nós não estamos mais abertos àquilo. Porque para a gente receber esse tipo, não só esse tipo de socorro, qualquer socorro espiritual que nós precisamos, como que a gente consegue ele? Através da oração, através da boa vibração, de estarmos ali conectados e abertos para aquele momento. Nós não conseguimos isso se nós estivermos sempre presos a um pensamento negativo, presos a situações que dificultam, né? Que escurecem a nossa mente, escurecem os nossos sentimentos. Isso vai dificultando o trabalho desses irmãos porque nós não estamos abertos para isso. Então, eles não vão conseguir nos socorrer. Tinha um grupo de meninos que trabalhavam comigo há uns anos atrás, que eles brincavam falando assim, me ajuda a te ajudar. E é a mesma coisa, assim, a gente tem que ajudar esses irmãos para que eles possam nos ajudar. Então, enquanto a gente não der essa abertura, seja aqui no plano físico ou no plano espiritual, enquanto a gente não se mostra aberto para isso, não é possível receber essa ajuda, porque eles não conseguem se aproximar, porque eles respeitam os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então, para que esse socorro ocorra, é necessário que esses irmãos estejam abertos. E quanto mais próximos desses espíritos, com sentimentos mais arraigados, mais primitivos, mais difícil vai ser para esse irmão conseguir se livrar desse tipo de sentimento, dessa faixa vibracional, para se colocar aberto ao socorro. Questão 288. Que
sentimento experimentam os espíritos impuros ao verem chegar outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres semelhantes a eles, e também, como eles, privados da felicidade infinita, como acontece na terra ao malfeitor entre seus iguais. Como nós sabemos, irmãos, e até um pouco ligado ao que eu estava falando anteriormente, nós nos conectamos, seja novamente no mundo espiritual, no mundo físico, pela vibração que nós temos, né? Por mais que sejamos todos seres individuais e com gostos distintos, nós acabamos criando nossos vínculos por conexões, por coisas em comum. Por exemplo, eu tenho um amigo. Ele não vai ter exatamente os mesmos gostos que eu tenho. Mas a gente vai ter que ter algum vínculo ali, né? Ele vai ter que gostar de alguma coisa que eu gosto, seja de ir ao cinema, de assistir séries, de ler livros, alguma coisa assim, vai ter que vincular a gente, ou ideias muito parecidas com relação à visão de vida, enfim. A gente pode não pensar igual no todo, mas a gente tem aquela conexão. Assim acontece também no mundo espiritual. Então, quando esses irmãos que vivem de maneira obscura recebem irmãos com a mesma faixa vibracional, eles ficam, vamos colocar assim, né? Eu ia falar felizes, mas feliz não seria a palavra certa. Eles ficam satisfeitos por ter mais um membro com aquela mesma faixa vibracional por perto, com aquela mesma intenção. Então, quando a gente fala sobre energia, tem muita gente que acha que é bobeira. Não é assim, vou pensar positivo e vai acontecer. Não é isso, gente. Mas quando a gente fala que é importante a gente tentar manter o nosso padrão energético, é por conta das coisas que a gente atrai. E atrai até mesmo de maneira espiritual. Quanto mais se eu estou triste e eu vou me deixando alimentar por aquela energia ali, só com aquele pensamento, isso não vai me tirar da tristeza. Isso só vai me colocar num buraco mais fundo ainda. A mesma coisa acontece com esses irmãos. Quando eles vão recebendo esses outros irmãos que têm essa faixa vibracional semelhante, eles vão ficando satisfeitos, porque são pessoas que têm a mesma forma de pensar, o mesmo sentimento que eles têm. Aquilo dali vai trazendo, né, uma sensação de que está fortalecendo o grupo. E aí, como eu falei anteriormente, isso vai ficando mais difícil ainda para o processo de socorro, não só para aquele que chegou agora, mas para o que está lá há milênios. Porque a gente pensa em anos, mas tem irmãos que estão há milênios nessa mesma situação. Tem irmãos que são socorridos na reunião mediúnica, por exemplo, que eles estão há milênios em cima de um cavalo numa guerra, com uma lança na mão. A gente sempre fala muito da reunião mediúnica, porque a reunião mediúnica é uma escola da vida, assim, porque a gente aprende tanta coisa e, assim, a reunião mediúnica e os livros, eles de fato se complementam de maneira muito substancial, assim, é um ensino realmente para a vida. E você vê aqueles irmãos que estão presos em gangues ou com grupos de irmãos há anos. Tudo porque eles se conectam de maneira por conta da energia. Então eles vão ficando cada vez mais arraigados naquilo ali. Eu estou tentando achar meu livro, que estava aqui. Eu sou péssima com o nome do livro. O livro que a gente leu, Transição Planetária, hoje eu estava lendo a continuação dele, que é o Amanhecer de uma Nova Era. E aí, eu lembrei aqui, agora com essa questão, que eu estava lendo, que nesse livro, só um minuto que eu vou achar a página.
Só um momento, irmãos, eu vou achar o nome aqui. Para poder falar para vocês. Eu vou perder a página, não vou achar o nome. Olha, sou péssima. Ai, se a Cacá tiver, ela vai lembrar. Ana Clara vai lembrar. Cacá, qual o nome do rabino que é líder? Que é o líder dos irmãos judeus. Da gangue, né? Na verdade. Eu sempre esqueço o nome dele. Ou se alguém lembrar, gente, pode me falar também que eu aceito. Não precisa ser só Cacá. A Doc não é. Ai, gente, ia fazer referência aqui, esqueci o nome dele. Alguém lembra, gente? Ninguém. Enfim. Vou tocar o barco aqui. Esse livro vai falar como que esses irmãos, que são do grupo de judeus, que fazem várias tentativas de tomada, grupos espíritas, vou dar spoiler do livro. Ele conta como que esses grupos de judeus, liderados pelo rabino, que eu esqueci o nome, tentam tomar as casas espíritas. Isso, obrigada. Sadoc. Péssimo, gente. Muito obrigada. Esse livro conta como que eles... Sim, é muito difícil. Como que os irmãos trabalham para conseguir, literalmente, capturar o rabino de fato e o trabalho que as gangues que ele deixou formada vão dando depois, porque essas gangues começam a se organizar depois que ele consegue ser não só capturado, né? Porque os irmãos trabalhadores, eles meio que preparam uma emboscada para que esses irmãos possam ser colocados numa situação em que eles consigam ter contato com o Rabino Sadoc. E aí, e para isso, logicamente, eles usam um espírito materno, que já foi mãe desse rabino, para que possa sensibilizá-lo. E aí vem a necessidade de estarmos em contato com pessoas que já foram entes queridos. E é por ela que esses irmãos conseguem amolecer o coração do rabino. E aí, após esse resgate do rabino, que é necessário que ele fique, logicamente, se recuperando, se refazendo no sono e sendo cuidado, as gangues que ele liderava começam a se organizar para atacar casas espíritas e também para fazer ações por meio de outras religiões, como, por exemplo, a religião muçulmana. Então, eles vão desenvolvendo a história de como essas frentes vão se organizando para combater o cristianismo e, mais especificamente, o espiritismo. Então, no livro, o interessante é que ele vai mostrando como que esses irmãos seguem conectados por essa mesma frequência vibratória, por esse mesmo desejo. Então, cada vez que eles conseguem corromper a mente de alguém ou acabar com um trabalho espiritual, isso aí os fortalece mais naquele sentimento negativo, vai atraindo mais pessoas para aquela mesma, para aquele grupo, para aquela sensação. E a gente vê também em contrapartida, não só que o Rabino Sadoc foi resgatado, mas que todos aqueles que tinham uma predisposição, o coraçãozinho assim, que já tinha mais uma dúvidazinha ali, será que aquilo mesmo estava certo ou não estava? Eles também são resgatados. Porque os irmãos já conseguem enxergar neles essa possibilidade, através da vibração, dos sentimentos de cada um. Então, para quem depois tiver curiosidade de continuar lendo, né, na sequência, é muito interessante, vai falar
sobre não só a importância de outras religiões para o mundo, mas também como esses irmãos começam a usar outras religiões e que nós acabamos tendo um olhar preconceituoso para essas religiões, mas por conta do mau uso, justamente para conseguir minar os projetos do Cristo. Vai falar bastante, por exemplo, sobre a religião muçulmana, que é uma religião que infelizmente enfrenta muito preconceito. O título: Amanhecer de uma Nova Era. Vou colocar aqui para vocês. Ele vai continuar falando sobre esse processo de regeneração do globo terrestre, falando principalmente a partir da Primavera Árabe, que foram movimentos religiosos que se agitaram, né, em países árabes a partir de 2010. Que aí também vai juntando bastante com outras questões que a gente viu no livro anterior. Então, é uma sequência, é tudo bem amarrado, é muito interessante para quem tiver curiosidade de continuar lendo. Então, vamos à questão 289. Nossos parentes e amigos vêm, algumas vezes, encontrar-se conosco quando deixamos a Terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a que se afeiçoaram. Felicitam-na como se regressassem de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos laços corpóreos. É uma graça concedida aos espíritos bons quando os seres que os amam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que se acha maculado permanece no isolamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhes são semelhantes. É uma punição. Então, ratificando novamente o que a gente falou, esses irmãos que ao desencarnar ou já são recebidos por esses entes queridos, ou posteriormente logo tem contato, é por merecimento. É porque eles já tinham ali esse desenvolvimento espiritual, essa frequência energética que possibilitava isso. Já irmãos que desencarnam, mas que não numa circunstância muito feliz por conta de seus atos na Terra, infelizmente eles não vão ter esse contato. Por exemplo, o caso do Rabino foi por necessidade. Os irmãos realmente planejaram essa operação, os trabalhadores realmente planejaram essa operação, e também porque havia esse sentimento da mãe dele de querer colaborar com o resgate dele, de já estar, não vou colocar assim uma palavra desesperada, mas assim, ela estava já com muita preocupação com relação a ele, porque ele estava cada vez se comprometendo mais e comprometendo mais pessoas. Então, ela foi realmente utilizada como uma cartada final na operação que os irmãos realizaram. Ela só apareceu realmente no final, para conseguir tocar o coração dele. Então, de fato, né, só em exceções é que esses irmãos que nós temos muita conexão, uma conexão que eu digo de um sentimento bom, que são utilizados caso esses irmãos sejam infelizes, tenham um comportamento infeliz, né? Não é assim, desencarnou e já vai ser recebido por pessoas queridas. Não, só se você de fato merecer que isso aconteça e se houver necessidade. Senão, se a gente não desencarnar nessa situação, se desencarnarmos em uma situação infeliz, realmente nós não vamos ter esse contato imediato
com essas pessoas queridas se elas estiverem numa situação espiritual muito diferente da nossa. A não ser que seja, assim, em situações muito necessárias, quase estratégicas, no caso do rabino. 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende de sua elevação e do caminho que seguem para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não poderão ficar juntos. É possível que se vejam algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Então, assim como os irmãos já tinham colocado na pergunta anterior, já é a segunda vez que eles nos colocam isso. Que o fato de nos privar da presença de entes queridos na erraticidade pode ser também utilizado como uma punição. Porque, às vezes, até enquanto na nossa encarnação nós fazemos mau proveito dessas presenças, né? Tantas pessoas que por dificuldade de convívio, de compreensão das diferenças, até mesmo dentro da nossa família, quantas pessoas se afastam, né? Colocam óbice para estar junto daquelas pessoas de fato, né? Colocam ali empecilho. E aí, depois do desencarne, geralmente nos momentos de mais fragilidade, que a gente começa a pensar nessas pessoas. Então, os irmãos acabam nos afastando até mesmo como punição, para que a gente aprenda a dar valor a essas pessoas. Que nós tivemos tanta oportunidade de convívio, mas que não soubemos estar por perto antes. Ou que fizemos, não valorizamos, não fizemos de fato bom proveito daquele momento com essas pessoas. Então, nem sempre a gente vai se reunir, não só também pelo nosso desenvolvimento espiritual, mas também pela necessidade. E às vezes pode ser que no momento que eu esteja desencarnando, algum outro ente querido, vamos supor, minha mãe, meu pai, um primo, esteja reencarnando. Então, de fato, eu não vou sempre estar em contato, mesmo que a gente esteja numa condição assim mais elevada e que mereça, nem sempre a gente vai estar em contato com essas pessoas. Vai estar sempre nesse grupo, porque a quantidade de espíritos que nós conhecemos é infinitamente maior do que nós calculamos hoje aqui. Nós não temos consciência da quantidade de pessoas que a gente conhece. Aqui, né, nessa encarnação, já é difícil contabilizar. Imagine de vidas pretéritas. A gente não consegue nem pensar hoje na nossa vida. Em quantas pessoas ainda nessa vida que nós conseguimos angariar aí dívidas. Imagine de outras vidas. Assim também se dá com os sentimentos fraternos. Da mesma forma que hoje temos muitas pessoas que a gente tem um sentimento fraterno muito forte e a gente não consegue contabilizar, também há de outras encarnações. E não necessariamente a gente vai estar junto com essas pessoas toda vez que estivermos na erraticidade, ou toda vez que estivermos encarnados. Assim também como acontece com esses irmãos com os quais nós temos dívidas. O fato de eu ter angariado uma dívida aqui com um irmão, um débito, não quer dizer que na próxima encarnação eu vou estar quitando esse débito. Ou não quer dizer que eu vá participar de algum projeto na erraticidade, de algum tipo de trabalho que também vai me ajudar já necessariamente a quitar esse débito. Não é sempre nessa sequência como a gente pensa. Há sempre uma organização pelos irmãos para que a gente possa aproveitar de melhor maneira aquele projeto ali, não só na erraticidade, mas principalmente na encarnação. É tudo sempre bem pensado e conectado
para que seja aproveitado de melhor maneira possível. O que me lembra até do estudo que Del fez na sexta sobre o livro dos médiuns, falando sobre essa necessidade da gente aproveitar esse tempo que estamos tendo aqui na Terra, principalmente agora nesses anos que estamos vivendo. Então, da necessidade que a gente tem que ter ótimo, da necessidade que a gente tem de nos desenvolvermos mais, de, assim como foi colocado por Marinês na oração inicial, desenvolvermos mais a nossa caridade no olhar com o outro. Hoje a gente tem nós estamos vivendo uma era da informação e que, por vezes, as pessoas estão vivendo mais da desinformação do que da informação. A gente tem informação a todo momento nas nossas mãos e as pessoas estão aproveitando isso para cada vez ter discursos mais radicais. A gente é tão radical quando se trata do outro, mas quando se trata da gente, a gente quer sempre que haja mas não é bem assim, não foi dessa forma que eu quis fazer, mas quando é o outro que faz, a gente sempre está pronto para ser o mais incisivo, o mais duro possível. E aí que está o que Marinês colocou, né? A necessidade de termos esse olhar de caridade com o outro. Não é olhar e relevar ou achar que não houve a intenção daquilo. Não é isso. É olhar e entender que, assim como nós, todos os outros irmãos que aqui estão nessa terra estão pelo mesmo motivo. Tem uma evolução espiritual muito parecida. Estão aqui também para quitar débitos, assim como a gente. Então, olhar com um pouco mais de compreensão. Tirar um pouco mais essas pedras que a gente ainda carrega na mão. De acusar o outro, de estar sempre sendo muito radical com o outro, usando discursos, às vezes, que a gente não conhece, não sabe nem a fonte, nem de onde veio, para atacar o outro. Mas quando se trata da gente, a gente quer sempre ser compreendido. Então, que a gente tenha um pouquinho mais dessa caridade que Marinês citou no início. Isso sim é caridade. Doar e depois contar no WhatsApp que doou, não existe aí muito mérito nisso. Né? O mérito está no que passa dentro dos nossos sentimentos, dentro do nosso coração, nas nossas intenções. Então, para encerrar aqui, nós vamos entrar, faltam 5 minutinhos, nós vamos entrar no tópico relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. Nesse item, nesse tópico, a gente vai desmistificar um pouco aquela história da metade da laranja, que todo mundo acha que tem uma metade da laranja. E não é bem assim. 291. Além da simpatia geral resultante da semelhança, os espíritos se consagram a afeições particulares? Sim, como entre os homens. Quando, porém, o corpo está ausente, o laço que une os espíritos é mais forte, porque então esse laço já não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, nós, ainda que na espiritualidade, nós temos conexões mais fortes com determinados espíritos por conta dos sentimentos que nos guiam, né? Das afeições, de fato. Para pessoas, por exemplo, que fazem teatro e através da arte conseguem se conectar, ou estudam música, tocam algum instrumento, através da arte conseguem se conectar. Essas pessoas têm uma conexão maior e diferenciada. E, logicamente, que saindo da Terra, elas vão carregar isso para a espiritualidade. Elas vão ter essa conexão maior lá. Então, elas acabam se conectando melhor por falarem a mesma língua, digamos assim, né? Por estarem na mesma vibração com relação àquilo. Assim como irmãos que têm preferência por estudar determinada coisa aqui na Terra ou desenvolver determinado trabalho, por exemplo. Alguém que goste muito de trabalhar com plantação.
Então, imagine que, ao chegar na erraticidade, haja um grupo que esteja trabalhando na erraticidade, na espiritualidade, para conscientização, por exemplo, do reflorestamento, ou há irmãos que trabalham na natureza. Então, esses irmãos acabam se identificando mais e até se conectando mais com esses irmãos que desenvolvem esse tipo de trabalho e, por vezes, até enveredando nesse serviço, aproveitando já que ele já tem essa predisposição. Então, assim como ocorre com grupos, também há irmãos que têm uma conexão maior, mais pessoal, né, mais individual, com outros irmãos. Os espíritos guardam ódio entre si? 292. Os espíritos guardam ódio entre si? Só entre os espíritos impuros há ódio. São eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Então, esse pré-julgamento, esse sentimento ruim, negativo, que é o ódio, só há, de fato, entre os espíritos que ainda têm uma vibração muito baixa, que ainda têm um desenvolvimento muito inferior. Espíritos, a partir de um certo desenvolvimento espiritual, já não vão mais nutrir esse tipo de sentimento, porque não cabe mais, até mesmo por conta do seu desenvolvimento espiritual e dos sentimentos que eles já alimentam e desenvolvem com o trabalho e com os estudos do nosso Mestre Jesus, né? Dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. 293. Dois seres que foram inimigos na Terra guardam ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? Não. Compreenderão que o ódio que se votavam mutuamente era estúpido e que o motivo que o inspirava era pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto não se tenham purificado. Se for unicamente um interesse material que os separou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo antipatia entre eles, e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, podem rever-se com prazer. Então, uma pequena nota colocando. Semelhante a dois escolares que, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se malquerer. Porque o que acontece? Isso quer dizer que essa inimizade acaba de uma hora para outra? Já vou encerrar, irmãos. Isso quer dizer que essa inimizade acaba de uma hora para outra? Não. Essa inimizade, esse sentimento só é desfeito, logicamente, com a conscientização e a doutrinação desses espíritos. Mas a partir do momento que isso é feito, todo esse sentimento se desfaz. E principalmente quando é colocado aqui pelos irmãos, com coisas muito sem sentido, muito materiais, sabe? Como os irmãos mesmos colocaram aqui. Às vezes é igual briga de criança no colégio. Depois que passa, que a gente cresce, a gente olha assim, gente, eu implicava tanto com fulano no colégio, briguei tanto com ele no colégio. Hoje a pessoa passa, a gente cumprimenta, fala da família, fala de filho, e aí você pensa assim, gente, por que mesmo que eu não gostava daquela pessoa? Ah, sim. Ana Clara colocou aqui que por vezes chegar a essa idade da razão leva várias reencarnações. Sim. Isso, como eu falei, né, isso não se dá de maneira imediata, né, irmãos? Novamente, tomando a reunião mediúnica como exemplo, a gente consegue acompanhar a quantidade de irmãos que vão até a mesa presos nesses sentimentos de inimizades, de paixões, de egoísmo, muitos sentimentos ligados à parte material, porque
alguém pegou a herança que era de alguém, enfim, tomou bens materiais, ou alguém que pegou alguém que era de alguém. Gente, ninguém é de ninguém. Então, assim, primeiro de tudo, a gente tem que começar a se desvincular dessa coisa da paixão, porque alguém pertence ao outro. Ninguém pertence a ninguém, né? Ninguém é propriedade de ninguém. Muito mal os nossos bens materiais que a gente compra e carrega nota fiscal são nossas, que dirá uma pessoa. E é muito importante a gente ressaltar com relação a essas paixões, essas obsessões que a gente acaba criando com relação às pessoas, porque grande parte dos irmãos que a gente tratou, por exemplo, numa reunião mediúnica, que a gente trata numa reunião mediúnica, é preso a essa paixão, esse sentimento de posse, porque a mulher deixou um para ficar com o outro e que aquela mulher era dele e vice-versa. E aquilo vira um sentimento de ódio que fica se alimentando por milênios. E é muito difícil depois o sentimento de perdão se consolidar. E depois esses irmãos que estão envolvidos nessas histórias, o que eles vivem em busca, na verdade, é do perdão. Só que eles não sabem distinguir isso. Eles vivem querendo alimentar sentimentos de vingança e de acabar com o outro a todo momento. Só que aí, quando é colocado relógio que foi roubado, foi alguma história, ó, de Alcineia. Só que aí, quando é colocado esses irmãos, o outro irmão, outra parte pedindo perdão, aquilo ali literalmente quebra aquele sentimento neles. Leva tudo embora. Porque eles começam a perceber que a justiça é divina. A justiça não vai ser feita com as mãos deles. A gente precisa muito trabalhar esses sentimentos que às vezes a gente acha que é uma paixão. E não, isso é egoísmo, ambição. Principalmente também com relação às coisas materiais. A gente entende até o carinho que a gente tem com relação às coisas que a gente conquista aqui. Mas se a gente ficar muito apegado, isso não vai trazer nada de benefício. E aí podemos cair numa dessas histórias também. Essas famílias que vivem em briga de herança e acabam criando inimizades por conta de coisas materiais. Isso só vai nos afastando e vai dificultando esse processo da idade da razão, que é quando a gente enxerga o que realmente importa. Enfim, irmãos, eu vou ter que encerrar aqui por conta do nosso horário, mas deixo aqui na nossa reflexão. Encerrei a 293, a partir de semana que vem vamos iniciar a 294. Deixo aqui essa pequena reflexão acerca aí, desses sentimentos, dessas paixões que a gente nutre. Na reunião mediúnica, um irmão que estava com o relógio que foi roubado. Sabia que era alguma história de reunião mediúnica. E eles ficam alimentando esse sentimento de posse, que é algo que é deles por anos a fio. E de um objeto que hoje, que naquele momento, de fato, ninguém mais tinha fisicamente falando, né? Era só o que ele ainda enxergava espiritualmente. Porque o físico ele não conseguia carregar mais. Enfim, irmãos, eu vou encerrar aqui, vou colocar o nosso hino de encerramento. Vou colocar o nosso hino de encerramento, a nossa oração. Espero que o estudo tenha sido esclarecedor para todos. Muito obrigada aos que participaram aqui nos comentários. A Ana Clara, que me socorreu mais uma vez, porque eu esqueço sempre os nomes. Desejo uma boa noite a todos. Uma semana de muita paz e de muita saúde para todos. Muito obrigada pela companhia a todos. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão.
a porta abrir, o amor brotar, em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais, e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então atrás da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. E assim, querido Jesus, te agradecemos. Agradecemos pelo dia de hoje, por ao longo do dia e até agora, procuramos nos corrigir, ficamos vigilantes para não errarmos, porque com certeza iríamos nos arrepender se tivesse acontecido. Agradecer pela oportunidade dos estudos que temos conseguido acompanhar, pela companhia maravilhosa dos irmãos espirituais, trabalhadores da tua seara, do nosso mentor Paulo de Tarso, incansável em nos proteger. Como estamos rodeados pelo sentimento do amor. Como é bom, Senhor, ter nossa família, nossos amigos, a quem podemos contar nossos anseios, nossas conquistas, sabendo que ficarão felizes conosco. Que todos, Senhor, possa ter certeza de conquistar tudo isso, fazendo por onde, procurando compreender que todos têm suas limitações, mas somos capazes de viver em harmonia, apesar de todos os percalços. Que possamos caminhar sempre, acreditando, tendo a fé firme de que somos capazes, sim, de sermos pessoas cada vez melhor. Que tenhamos certeza que estamos no caminho certo e procurando fazer as coisas certas. Sabemos que o Senhor nos conhece intimamente. Por isso, tudo o que fizermos é ao Senhor que temos que prestar contas. Querido Jesus, desejamos imensamente que as energias de luz se fortaleçam
e seja levada a todos os cantos do nosso planeta e envolva a todos os irmãos, onde quer que eles estejam. Que a tua paz, o teu amor, Senhor Jesus, possa estar e permanecer conosco. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade e fique sempre conosco. Que assim seja.